Bom, gente, boa noite, então. Hoje é mais uma aula nossa aí, né, da residência de medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sete Castro. Sou Leonardo, né, sou um dos horizontais dos CTIs, e hoje nós vamos falar de trombose venosa cerebral, tá? Assim que acabar a aula, a gente pode discutir um pouco os casos e podem mandar dúvidas no chat também, tá bom? Trombose venosa central é muito difícil da gente achar revisões, né, artigos, porque é muito raro, né? A última atualização que a gente tinha, que era da Sociedade Europeia, que era de 2021, que era até o que eu ia usar de referência para essa aula, mas eu achei essa revisão de março, que foi revisada recentemente, da American Heart Association, tá? Do diagnóstico e do manejo da trombose venosa cerebral. Introduzindo praticamente é o quê? Então, a trombose venosa central, que a gente vai ver muito aí como TVC, é a presença de um coágulo, né? A gente tem um coágulo sanguíneo, que isso pode ser em seios venosos, durais, veias cerebrais ou ambos. Isso é um estado de hipercoagulabilidade, né? Que são evidentes antes da ocorrência. São sinais que a gente, quando a gente tem o diagnóstico, a gente vê que eles são sinais evidentes antes de acontecer. Ou seja, o paciente já tem algumas coisas prévias que são fatores de risco para isso, que eu vou explicar mais para frente, tá? Dentre aqueles com acidente vascular cerebral, ela representa em torno de 0,5% a 3%, dependendo da literatura. A europeia fala 1%, a americana já fica entre 0,5% e 3%. Particularmente no Barreiro, no Estado Metropolitano, eu vi dois casos, né, em 6 anos que eu estou no serviço. E nós temos estudos aí baseados em registros, né, de coortes que sugerem que essa trombose venosa cerebral afeta, né, predominantemente mulheres, tá? Indivíduos com 55 anos de idade e, né, igual eu falei, a grande parte das mulheres. Essa imagem eu vou mostrar ela mais para frente de novo, mas só para a gente entender que os principais sítios, né, isso também varia muito da literatura, né, mas esse da American Heart Association fala que os principais, né, sítios aí das tromboses venosas é o seio sagital superior, vocês podem ver aí em cima aí o segundo, de cima para baixo, que fica em torno de 25 a 45%, assim como o seio transverso, tá, que está mais embaixo, é o quarto de cima para baixo, são esses vasos mais peligrosos, mas aí, se a gente somar, vai dar mais de 100%. Por quê? Porque você pode ter trombose em mais de um sítio, né, em um único evento. A apresentação clínica, né, os sintomas podem ser variados. Eles são decorrentes da pressão intracraniana ou até mesmo da lesão focal do parênquima, e pode ou não ter efeito de massa. A cefaleia, né, de longe, é o sintoma mais comum, né, em torno aí quase de 40% dos casos. Acompanhado aí, a gente tem náuseas, obscurimento, né, visuais, que fica a visão mais turva, que pode variar entre 13 a 27% dos casos. Papiledema também é muito comum. E diplopia, né, apesar da literatura falar que é 6, 14%, na americana e europeia fala que essa incidência é um pouco maior. E esses sintomas, eles não são característicos, não são iguais do AVC, né, que são sintomas mais agudos. Eles costumam ser de formas mais insidiosas. Muitas vezes, depois de 48 horas, né, do início do quadro, que o paciente pode ter sintomas. E já é um quadro raro, e mais raro ainda o paciente ter cefaleia introvoada, ter hemorragia subaracnoide, né, ou até mesmo déficit neurológico agudo, focal, né, que isso aí pode flutuar de 5 a 40% dessa raridade que já é de ter esses sintomas. É, 20 a 40% podem ter convulsões no momento da apresentação, né, do quadro clínico. Em torno de 20 a 50% podem ter déficit neurológico focal. Então, a gente vê que a trombose venosa cerebral ela flutua muito, né, a margem dela, né, de incidência. Encefalopatia e coma, tem relato de até 20% dos casos. Quais que são os fatores predisponentes, né, que eu falei? Quando a gente pega um caso de trombose venosa cerebral e nós vamos fazer a gente fazer uma retrospectiva disso,
A maioria dos pacientes eles já tem algum quadro prévio, sabe? E isso pode ser de uma doença prévia que o paciente tinha. Isso é mais comum nesse contexto geral em mulheres, tá? Mais jovens com contracepção oral, né? Ou gravidez. Na gestante, o puerpério, né, é o principal fator de risco, tá? Nas mulheres que usam, né, o contraceptivo oral, terapias hormonais, principalmente quando tem estimulador aí de estrogênio, aumenta em quase 8 vezes, tá? O risco de ter trombose venosa central. E tem uma relação aí também com a obesidade. Tem outros fatores estabelecidos, né? Trombofilias, mutações genéticas, distúrbios meioproliferativos, doenças autoimunes, doença de Best, doença inflamatória intestinal, trombofilias genéticas, deficiência de proteínas. Então, já é uma doença rara que ela também acontece, né, em doenças, a incidência é rara e acontece muitas vezes em doenças raras também. Um dos fatores que pode fazer o paciente ter uma trombose venosa central sintomática, né? A gente pode ter os casos de traumatismo crânioencefálico, procedimentos neurocirúrgicos, ou até mesmo o paciente tem alguma lesão, né, intracraniana expansiva, lesões compressivas, como meningiomas, que foi um dos casos que eu vi no nosso serviço, que afetam o seio transverso. Então, aqui só uma imagem para a gente ter uma noção que pode ser uma das causas de trombose venosa cerebral, tá? Em relação a longo prazo, 80 a 90% dos pacientes atingem a independência funcional, tá, após o evento. Mas os estudos, né, recentes, e essa revisão agora da American Heart Association, fala que eles têm observado uma incidência maior de cognição, alteração do humor, fadiga, dor de cabeça, e que isso tem possibilitado até mesmo as pessoas a retornar às suas atividades basais, tá? E a epilepsia, né, ela pode afetar mais de 10% dos indivíduos com trombose venosa cerebral, com fatores de risco. Então, igual eu falei lá atrás, eles podem se manifestar aí 20 a 40% com convulsões no momento do início do quadro, tá? Pode ter essa redução do nível de consciência, déficit focal, lesões hemorrágicas novamente, tá? Quando tem esses envolvimentos aí de seio sagital e até mesmo quando o paciente tem algum traumatismo, uma cranectomia prévia. Há relato descrito aí também de complicação a longo prazo de fístula arteriovenosa dural, tá? Mas é bem comum, tá? A incidência de tromboembolismo venoso recorrente é baixa, assim, varia de 1 a 4% em um paciente que tem, né, que teve um diagnóstico de trombose venosa, tá? Então, só para saber que isso pode acontecer, mas é uma incidência baixa, mas que nessa revisão eles falam o quê? Que a trombose, o tromboembolismo venoso recorrente, foi maior nas pacientes jovens, mulheres, com idade de 18 a 54 anos. Mas foi observado que nas pacientes com mais de 55 anos, tem uma diferença maior para os homens de incidência. Ou seja, pode acontecer, pode ser recorrente em pacientes jovens, mas com complicações como AVC, e isso já muda mais para pacientes com mais de 55 anos. Então, abaixo de 55 a incidência é maior, mas é abaixo de 55 anos que a gente observa a maior incidência de AVC. O diagnóstico é muito polêmico, né? Tanto é que essa revisão ela tem algumas divergências com a sociedade europeia, mas é porque está mais atualizada, e fala que a tomografia convencional, a ressonância, podem, né, é o primeiro teste, né, obtido que a gente tem para fazer o diagnóstico. E vem várias formas de se fazer, seja pela visualização direta do trombo, seja pela ausência de enchimento venoso, ou então alguma consequência da obstrução, né? Chegou lá no seio sagital, teve uma obstrução, e aí você vai observar um infarto venoso, um edema, pode acontecer transformação hemorrágica, hipertensão intracraniana, hidrocefalia, né? E você pode observar veias dilatadas, a gente vai falar sobre isso, tá? A ressonância magnética tem a sensibilidade aí de 82, tá? Com intervalo de confiança de 95 e uma especificidade de 92. E a tomografia de crânio já tem uma sensibilidade mais baixa,
uma necessidade também mais baixa, aí 90%, mas com um intervalo de confiança aí, né, de 95%. Então, no primeiro momento, né, a gente não vai logo levar, muitas vezes, né, a gente não consegue levar esse paciente para uma ressonância ou uma ressonância venosa com contraste. Então, geralmente, o primeiro exame que a gente faz é uma TC de crânio, né, e na tomografia a gente pode ver como nós temos aumentado os cortes, né, da tomografia, à medida que elas helicoidais, à medida que elas vão ficando mais modernas, a gente já consegue ver, né, a imagem do trombo. Que aí, no caso, no sinal da seta aí, né, a gente consegue ver essa hiperdensidade, né, essa parte mais branquinha aí na seta, na parte inferior direita, né, e aqui mais centralizada. Tem outras imagens que são mais fáceis de ver. Aqui também a gente tem o sinal da hiperdensidade, o sinal do vaso denso, que é essa figura B e E, tá? No E aí dá para a gente ver como se fosse um S, tá? Isso, lembrando que é uma tomografia sem contraste. Por que que é importante saber isso? Porque muitas vezes as pessoas podem achar que é uma hemorragia, né? E esse é um grande gargalo que a gente tem, que nós vamos falar mais para frente. Mas é importante saber que na TCC sem contraste a gente vai ver essa imagem, uma hiperatenuação, e a explicação disso é porque tem um aumento, né, da hemoglobina e dos glóbulos vermelhos, então fica hiperdenso e fica com essa hiperatenuação na imagem. Aqui só voltando nessa imagem, né, falando que serpiginosa, que eles escrevem bem, tem duas imagens dessa nessa revisão, tá? E isso pode estar presente até 14 dias após o início dos sintomas. Hemorragias bilaterais ou multifocais podem acontecer. Eu já vi um caso que é um paciente fez trombose venosa central com hemorragia associada. Nesse caso, a Vem? gente, que Ele tá lá tem. nos Estados Unidos trabalhando? Oi, tá alguém falando? Não é ele, não? Tem alguém ativo aí, gente. Só ver aqui quem que é. Então, assim, pode ter múltiplas pequenas hemorragias no mesmo paciente que a gente está vendo no E, tá? A seta branca na F, desculpa, que a gente está vendo, é a trombose. Os outros são sangramentos. Então, muitas vezes é difícil eu conseguir diferenciar o que que é da trombose e o que que é do sangramento. Eles podem ser observados também em ressonância, tá? Nós vamos explicar mais para frente. Aqui é interessante só a gente ver na figura F, né? Essa no canto inferior direito, que a gente não consegue ver nada, né? Totalmente obstruído o vaso, né? Se você comparar com o lado contralateral. Por quê? O que que é o problema, né? Para a gente fazer o diagnóstico? Porque a evolução do trombo, né? Assim, a ressonância também é dinâmica. Então, ela consegue ver a intensidade do trombo, muitas vezes pode ficar parecida com a de um hematoma. Então, muitas vezes pode acontecer de eu não saber se ali é um sangramento ou se é um trombo. Por quê? À medida que o trombo envelhece, essa oxihemoglobina, ela vira desoxihemoglobina e metahemoglobina. E isso aí, né, se a gente pegar os cortes, né, de T1 e de T2, às vezes fica muito difícil a gente fazer um diagnóstico diferencial. Porque aí pode ter um sinal muito parecido com o de hemorragia, que é outra imagem na sequência que eu vou mostrar. É, que é que fala, né, que o sangue trombosado ele cria um artefato fluorescente em imagens evocadas por gradientes. O que é isso? Eu vou explicar mais para frente. Esse slide que eu vou pular aí para a gente ver, com a imagem é mais fácil de passar para vocês, tá? Por quê? Como pode ter essa diferença? A gente sabe que a ressonância é mais sensível que a TC na detecção de lesões cerebrais parenquimatosas, quando tem uma oclusão venosa ali mais no parênquima, que pode ter esses infartos venosos, como nessa figura 3A. Que aí a gente consegue ver que tem uma hiperintensidade, né, no tálamo bilateral, através do flare, né, no paciente com trombose venosa profunda. Esse outro caso também é um outro infarto venoso que foi, né, visto pela ressonância. Eu até coloquei novamente a imagem para a gente ver que nesse caso foi no seio transverso. Se a gente olhar nessa imagem da direita, nesse desenho, você pegar aí de cima para baixo, o quarto, né, que está aí 25 a 60%, a gente vai ver essa imagem, tá? A correspondência, que é o infarto venoso por trombose no seio transverso, né, e tem essa hiper intensidade.
Aqui é uma outra imagem também, tá? Uma hiperintensidade também no flare bilateral, que a gente tem essas duas setas, e nesse caso já com efeito de massa, a gente já vê até que está até desviando a linha média, e mais uma vez eu coloquei aqui a imagem da anatomia só para a gente entender, né, quais são essas que eu estou passando. Nesse caso, eu não sei sagital superior, né, que corresponde a 25 a 45% dos casos. E aí, por que eu estava falando por que é difícil ter essa diferença, né, do que é um quadro trombose, né, o que é um quadro de sangramento? A venografia, tanto por tomografia quanto por ressonância, são os testes ideais para confirmar o diagnóstico, tá? E ela mostra, a venografia mostra de uma forma mais clara para mim o sistema venoso cerebral, e a gente vê uma imagem muito clássica, né? Tem uma mais para frente que foi da prova de título de medicina intensiva de uns 5 anos atrás, que a gente vê aqui, eu não estou conseguindo mostrar com o mousezinho, mas a gente consegue ver que os trombos, a gente tem uma falha de enchimento. Onde está a setinha do mouse, a gente consegue ver o sinal delta vazio, que é o quê? Na parede, na lateral, bem embaixo da setinha, a gente consegue ver uma área que não está esbranquiçada, que está mais escura. E em volta, né, essa área está mais branca, digamos assim, na forma mais fácil de entender. Isso é o sinal delta vazio, que é o quê? Não está passando sangue nessa região embaixo da seta, tá? Então, isso é um sinal de uma trombose venosa central. Esse está um pouco mais fácil. Essa aqui é uma tomografia com contraste, tá? Uma paciente de 24 anos, né, com uso de contraceptivo oral, 10 dias de sintomas, e aí no seio sagital você consegue ver, olha essa imagem da direita, lá em cima a gente consegue ver claramente esse delta vazio, é como se fosse um triângulozinho, que ali não tá tendo fluxo sanguíneo, tem uma trombose ali, né? Tem uma trombose seios venosos durais. Em volta, né, que é a parede, eu consigo ver o contraste. Era para estar branco nessa seta maior à direita. Então, a gente consegue ver que ele tem uma obstrução. Então, aqui é um dado importante que muitas vezes o pessoal pergunta, como que eu vou entender uma diferença de uma tomografia para uma ressonância? Por exemplo, na tomografia, tá, sem contraste, a gente vai ver uma hiperatenuação. Isso é difícil da gente ficar lembrando, mas eu acho importante saber, eu vou repetir isso para a gente entender que na tomografia sem contraste, ela mostra uma hiperatenuação. Ou seja, eu vou ver essa imagem branca na nossa cara, aí no sinal da seta e da cabeça de seta mais embaixo, né, que a gente tem uma trombose no seio sagital superior e a de baixo na seta inferior do seio do reto. Então, essa é uma tomografia sem contraste. E já numa ressonância magnética, né, com injeção de contraste, a gente vai ver o quê? O realce normal está ausente. Então, deixa eu ver se tem no outro que mostrar para vocês. Tem. A gente está vendo em cima da seta, né, que ao invés de estar branco, está preto. É o contrário, né? A tomografia é o contrário da ressonância. Então, o que a gente observa? Injetaram contraste, está ausente, né? A gente não consegue ver fluxo sanguíneo nessa região, tanto em cima quanto embaixo. E a ressonância, mais uma vez aqui, essa imagem eu acho que é mais fácil de ver aqui na tomografia, e claramente a gente vê embaixo, né? Tipo um triângulo, né? Que é esse sinal do delta mesmo, que não está preenchido por esse caso com contraste, né? Isso nos mostra que está obstruído. E aqui, só para reforçar, que na tomografia sem contraste, então, né, que é essa imagem da esquerda, o trombo aparece hiperdenso, né, um branco, né, forte aí, e na ressonância sem contraste, um vazio de fluxo, né, a gente não vê fluxo nenhum, a gente tem um parâmetro adequado. Então tá, eu fiz o diagnóstico, o paciente teve a suspeita, eu fiz o diagnóstico, qual que é o tratamento? O tratamento também tem algumas polêmicas, tá? Mas basicamente a anticoagulação, que é para a gente prevenir o crescimento de trombos, facilitar uma recanalização, prevenir, né, eventos recorrentes, e a American Heart Association recomenda o uso de heparina de baixo peso molecular, a mesma dose que a gente usa para anticoagular uma TEP, tá? Em vez de heparina não fracionada. Isso na fase inicial.
seguida posteriormente para a transição, né, para antagonistas orais da vitamina K, por 3 a 12 dias. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre as mudanças que eles fizeram em relação a essa recomendação. A heparina de baixo peso molecular, né, ela é mais prática de administrar em relação à não fracionada, tá? Tem menor risco. Existe o risco de trombocitopenia, mas ela é menor, né, em relação ao heparina. E uma coisa importante que a gente sempre vê, nós sempre vemos, às vezes, a pessoa perguntar, e é uma coisa que faz sentido, uma dúvida, que a presença de hemorragia venosa não é uma contraindicação para anticoagulação. Se a gente não anticoagular, eu vou estar aumentando a mortalidade. Eles já fizeram estudos anticoagulando e não anticoagulando pacientes com trombose venosa cerebral, os que eles não anticoagularam morreram mais do que aqueles que foram anticoagulados, apesar de ter uma hemorragia. E existe uma pergunta, né, que se o grau de recanalização venosa deve informar a duração da anticoagulação. Ah, eu fiz algum exame de imagem e eu vi que recanalizou, que está com fluxo bom, vou parar a anticoagulação? Não, isso ainda não tem, isso ainda vive um conjunto de incertezas, tá? Com relação aos DOACs, né, os novos anticoagulantes orais, né, diretos, eles têm uma eficácia e segurança adequada em comparação com os antagonistas de vitamina K, tá? Para indivíduos com trombose venosa e profunda e embolia pulmonar. Então, é razoável que eles também podem ser usados, né, na trombose venosa cerebral. Por quê? Teve uma revisão, né, que eles pegaram três ensaios randomizados e estudos observacionais, compararam DOACs com os antagonistas de vitamina K e viram uma taxa semelhante de ambos, tá? Com um risco relativo aí de 0,98, intervalo de confiança de 95. Então, com essas evidências atuais, eles falam que a gente deve fazer uma transição, né, com anticoagulação, após a anticoagulação com heparina de baixo peso molecular, pode ser feito tanto para a DOAC, né, quanto para os antagonistas da vitamina K, tá? Mas respeitando esse período aí, que ainda algumas partes falam de 3 a 12 dias, outros de 5 a 15 dias após o início da heparina, tá? Só lembrar que os DOACs não são adequados para mulheres grávidas, tá? Tanto os DOACs quanto a varfarina, né? Na verdade, são contraindicados, recomenda-se a heparina de baixo peso molecular, tá? Assim também como a que amamentam, os DOACs são contraindicados. Esse aqui é só um resuminho falando como que, eu acho que ele ficou até melhor do que a outra imagem, mas eu vou tentar seguir uma sequência, que é a seguinte: chegou um paciente para mim que tem uma alta suspeita clínica, uma cefaleia, pode ter algum déficit focal, é uma gestante, está tomando anticoncepcional. Pensei nisso, vou fazer a imagem, né? Eu tenho que fazer uma ressonância, tenho que fazer uma tomografia, tenho que fazer uma ressonância. Se negativo, tranquilo, essa parte direita aí, parto para outro diagnóstico. Caso, né, seja confirmado a trombose venosa cerebral, o que nós temos que fazer? A gente tem que avaliar se o paciente tem otite, mastoidite, infecção, ver se ele está desidratado, traumatismo craniano, tem que coletar uma história aí para ver se faz uso de anticoncepcionais, agentes quimioterápicos, vacinação contra a Covid-19, eu vou falar, só pincelar um pouquinho no fim sobre isso, mas é praticamente uma pesquisa, né, de doenças autoimunes, de trombofilias, e os exames de admissão são exames de rotina que a gente costuma admitir nos nossos pacientes de forma geral. Tenho que ficar preocupado com o quê? Efeito de massa, né, com deslocamento da linha média, ou sinais de hérnia, porque essa parte de baixo, eu coloquei ela antes do tratamento, porque se for um paciente muito grave, tem um efeito de massa, tem um desvio de linha média, hemicraniectomia descompressiva. Eu vou explicar um pouco mais para frente, mas se chegou nesse momento, fiz tomografia, eu vi lá que ele está com efeito de massa, chamar a neurocirurgia e considerar a hemicraniectomia descompressiva. Caso seja descartado isso, né, não tem indicação de procedimento cirúrgico, nós vamos iniciar a anticoagulação parenteral, tá? Heparina de baixo peso molecular, que é a preferencial, ou a não fracionada, tá? Só reforçando, eles até falam isso, repetem muitas vezes isso, hemorragia intracraniana, como consequência também da trombose venosa cerebral, não é contraindicação para anticoagulação.
Então, que eu tenho um diagnóstico clínico, comecei o tratamento, né, faço uma transição de 5 a 15 dias, 3 a 12 dias, dependendo da referência, para um DOAC, né, ou com uma varfarina. E aí eles, né, com relação ao tempo de tratamento, fica, né, em torno aí de 3 a 12 meses, para paciente que tem fatores predisponentes, para paciente que tem uma trombofilia de alto risco, um TEV recorrente. Então, não é muito definido isso ainda, tá? Isso vai muito da avaliação ao longo dos meses do paciente. E se o paciente tiver um quadro clínico em piora, a gente percebe que está propagando o trombo, né, que está piorando essa trombose, pode ser considerada a terapia endovascular, trombólise intrasinusal e trombectomia endovascular, que tem algumas evidências questionáveis que a gente vai falar aqui também. Por quê? Com relação à terapia de reperfusão, nós temos o quê? Trombectomia mecânica, né, que pode ser assistida por balão, ou mesmo aspiração, ou sistema de aspiração a vácuo. Pode fazer a trombólise intrasinusal, tá? Pode ter uma combinação de trombectomia mecânica e trombólise intrasinusal, ou mesmo implante de stent intrasinusal, tá? Mas tem muitos questionamentos, evidências são bem controversas, e principalmente sobre a taxa de segurança e taxa de complicações em relação ao tratamento convencional. Porque, né, estudos maiores e meta-análises mostram que a terapia de reperfusão, nesses casos, né, que eu estou falando, tem uma maior mortalidade, não tem benefício em relação ao tratamento convencional, tá? Então não tem uma evidência atual aí para determinar qual a técnica se você for fazer uma terapia de reperfusão. A cranectomia descompressiva, igual eu falei, né? Chegou um paciente grave, déficit focal, fiz tomografia ou ressonância, eu vi lá que ele está com hipertensão intracraniana, ele está muito grave, esse paciente tem indicação de cranectomia descompressiva. Tem que considerar, né, que eles falam. Ela tem, quando o paciente tem essa trombose grave, tá? Lesões parenquimatosas, está herniando, ou com hernia iminente ou herniando, e isso é para salvar a vida. Isso é uma emergência mesmo, tá? E os estudos mostraram que os fatores associados a pior resultados foram os pacientes com mais de 50 anos, com desvio da linha média e apagamento da cisterna basal. E quando fazer, né, eles também mostraram, óbvio que é uma emergência, né? Por isso que eles falam que quando considerar, a gente deve fazer isso dentro das primeiras 48 horas após a admissão, porque isso pode diminuir a mortalidade, pode, né, resultar em melhora de resultados funcionais. Aqui só dando um foco para gestante, né, gestante sempre é um pouco diferente, né? Por quê? A gravidez por si só, né, ela já induz alterações no sistema de coagulação, né, que persistem no puerpério e pode ter um estado de hipercoagulabilidade e pode aumentar muito o risco de trombose venosa cerebral, tá? E eles falam que o risco é muito maior no terceiro trimestre e nas primeiras semanas, 6 semanas após o parto. Por quê? 80% ocorrem, né, após o parto. Os antagonistas, né, de vitamina K, a varfarina, estão associados à embriopatia fetal, sangramento no feto, no recém-nascido, então eles são contraindicados na gravidez. A anticoagulação, então, para a trombose venosa cerebral nas gestantes, a gente faz com heparina de baixo peso molecular na maioria das mulheres, tá? Há evidências limitadas, né? Então não tem muito estudo sobre tratamento endovascular em gestante, tá? E trombólise e trombectomia, assim como nas não grávidas, são reservados para pacientes que a gente só faz, igual eu falei, se ele está deteriorando, se ele está piorando o quadro clínico dele em relação ao que nós admitimos. Então, aqui só para a gente concluir, eu coloquei alguns pontos chaves importantes que eles citaram, foram as maiores atualizações, né, que eles colocaram, que o quê? A trombose venosa central, ela requer um alto nível de suspeita entre pacientes que têm sintomas comuns e condições predisponentes. Chegou uma grávida, uma mulher que está no puerpério, ou está usando contraceptivo, jovem, com esses sintomas, eu tenho que pensar nisso, tá? Outro dado novo que eles colocaram foram as novas condições predisponentes, tá? Eles acrescentaram a obesidade, que na última revisão não estava, Covid-19,
Trombocitopenia induzida por vacina, tá? A gente tem relatos aí por causa de algumas vacinas da Covid, tá? E fala, né, que a ressonância com venografia é o estudo não invasivo recomendado no sistema venoso cerebral para confirmar o diagnóstico. Quando a gente faz, então, né, essa ressonância, né, com venografia com contraste, e eles fazem lá, né, essa recuperação de gradiente, fazem uma sequência de imagens, eles conseguem fazer um diagnóstico mais preciso, tá? Eles só reforçaram isso para a gente. Um outro ponto-chave também é que o tratamento inicial, igual eu falei, heparina, tá? Geralmente baixo peso molecular, a mesma coisa, né? 5 a 15 dias, e aí você avalia de 3 a 12 meses o tratamento, e isso depende muito da causa, do acompanhamento do paciente. Os DOACs parecem, então, ser uma boa opção, né? Tem uma alternativa segura e eficaz, e com esses estudos recentes aí, eles recomendam o uso deles. Com relação à recanalização, né, igual eu falei, eu fiz uma ressonância após a anticoagulação e eu vi que recanalizou. Isso me afirma que eu posso parar de anticoagular? É isso que eles querem dizer. E a resposta é não sabemos, é muito incerto. Então, eu iniciei a anticoagulação, até com 15 dias de anticoagulação, fiz um exame de imagem, eu vi que recanalizou, vou tirar o anticoagulante. Não tem evidência de que isso não serve de parâmetro para suspender a medicação. E como a gente não tem estudos controlados, né, e as meta-análises é muito ruim, as terapias endovasculares, igual eu falei, né, as intervenções endovasculares, elas são muito reservadas. Então, esse paciente que está com propagação do trombo, um paciente que não está melhorando, está deteriorando, então isso aí fica mais restrito. Outro ponto-chave, então, resumindo, que apesar do baixo nível de evidência, a cirurgia descompressiva é um procedimento que salva vidas, né, e pode resultar em melhora dos resultados funcionais. Então, não é porque eu sei que talvez não vai interferir na mortalidade a longo prazo ou na incapacidade do paciente, que eu não vou fazer isso, né? A gente tem que pontuar caso a caso, mas, né, salva a vida do paciente. Reforçando então, né, que durante a gestação heparina de baixo peso molecular, tá, que é mais seguro. Os DOACs, então, a gente não tem, né, estudos, evidências ainda para liberação disso, tá? Os antagonistas de vitamina K também tratamento aí, tentar um RNI de 2 e 3, só que tem aqueles outros fatores que eu falei, né, que eles podem interferir, sangramento fetal, né, no embrião. Então, o ideal mesmo é a gente focar na heparina de baixo peso molecular. Outro dado importante que eles pontuam é que a gente tem que alertar as mulheres que têm histórico de trombose venosa cerebral que uma nova gravidez não é contraindicação. Nós já vi isso em outro hospital, uma gestante perguntar se ela não poderia ter filhos novamente. Isso não significa que ela não possa ter, e também não significa que ela não vá, que ela não possa ter, que ela não possa engravidar, mas também não significa que ela não possa ter a trombose. Então, né, tem que fazer profilaxia durante futuras gestações e no período pós-parto. Essa é uma recomendação alta que eles falam. O que eles falam também? Isso né, foi muito polêmico na época, mas como eles trouxeram isso nessa revisão de 4 meses atrás, é importante a gente saber que, de fato, há relatos de trombose venosa cerebral, tá, associada a algumas vacinas contra o Covid-19 baseadas em adenovírus, tá? É raro, né? Então, assim, nós temos vacinas novas, modernas, que não têm esse risco, que não são baseadas no adenovírus, tá? E então só para a gente saber que existe, tá? Mas que tem que ter um manejo especializado, tem que ter uma equipe múltipla, tem que ter um hematologista acompanhando, mas isso também é relatado. Tá bom, gente? Então era isso, tentei resumir um assunto muito grande, assim, tem pouca revisão na literatura a respeito, né? Porque é muito raro, a gente vê poucos casos. Mas eu acho que o importante é nós sabermos quando suspeitar, né, igual eu falei, dos sinais e sintomas, como fazer o diagnóstico, que é difícil, né, igual eu falei, muitas vezes a gente não consegue, através da tomografia, através da ressonância,
fica aquela dúvida se tem sangramento ou não, ou se é um trombo, tá? E assim como o tratamento, né? As alternativas que nós temos, as suas contraindicações, suas indicações. É, é complexo, né? Mas tentei fazer da melhor forma aí, resumida, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor, né, desse quadro que é raro, né? Mas pode acontecer. Perguntas? Laís, obrigado. Niara, obrigado. Depois eu vou mandar para vocês, gente, essa revisão da American Heart Association, tá? De março. Coloquei lá na frente, tem um número, né, aqui para depois vocês terem acesso. E só para saber da importância disso, tá? Que é uma coisa que pode acontecer no nosso dia a dia. E eu mando para vocês aí nos grupos tanto a revisão de 2021 da Sociedade Europeia, quanto essa da American Heart Association aí, que é recente. Ó, Léo, obrigado demais, parabéns pela aula. Acho que esclareceu muito o tema. E só deixar aqui um relato que, assim, até que a nossa casuística aí no metropolitano não é tão grande, mas para quem lida com hospital, com maternidade, isso não é muito raro, não, cara. Tem experiência própria com isso lá no Vila, né? Então, paciente puerpério, assim, vira e mexe aparece, sabe? Claro, não é rotina, né? Não tô falando isso. Mas eu vejo muito mais do que aí no Metropolitano, por exemplo. Interessante, foi ótima aula. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, obrigado. Realmente como o nosso serviço não tem, né, de ginecologia obstetrícia, também não é comum, né? Então, eu tive dois casos que eu vi, um era uma lake, né, era uma lesão expansiva, mas lá no HU também nós, né, a Cíntia também, nós também já vimos alguns casos lá. Realmente, acho que quem trabalha no serviço com obstetrícia é muito importante, né, a gente sempre ficar atento a isso. Então tá, gente. Acho que é isso. Vou parar de gravar aqui. Todo mundo aí tem uma boa noite e até breve.